Olá, gente, boa noite a todos que estão chegando aqui no nosso canal do Instagram. Que maravilha ver vocês por aqui agora, onde todas as casas espíritas de Camaçari se reuniram, para que assim possamos juntos unificar essas lives que estão acontecendo, tornando algumas durante a semana, onde a gente possa acompanhar. Simone, Fran, Luciene que puxou a minha orelha para a gente fazer esse formato de live onde as pessoas pudessem nos acompanhar. Nosso amigo Jardel Gomes, boa noite a todos, pessoal. Que Deus nos abençoe e conduza os trabalhos dessa noite. Estamos aqui agora pelo perfil da UEC, né, que é a União Espírita de Camaçari, com o objetivo de unificar as lives, né, e fazer com que a gente possa atingir o maior número de pessoas e que vocês também possam conhecer toda a história da União Espírita de Camaçari, os trabalhos que a gente desenvolve nessa cidade, juntamente com os presidentes das casas. Então aí a gente está nessa noite de hoje caminhando junto ao fortalecimento das instituições espíritas. Temos aí o áudio tá ok. O áudio tá ok? Tá todo mundo me escutando aí de casa, gente? Dá um ok aqui. Quem está me ouvindo, o áudio está ok? Dá um ok aí. Maria, Ana Cláudia, boa noite, gente. Quem está me ouvindo, pode dar um ok aí. Zene, obrigado, Zene, ok. Beleza, Ed. Ed, lá do Beneficente. Forte abraço, Ed. Que maravilha ver vocês por aqui, gente. Deixa eu convidar o palestrante conosco para participar desse momento, desse encontro conosco, onde a gente vai buscar Fernando. Boa noite, meu amigo. Olá, boa noite, Boa noite, caro João. Tudo bem, meu irmão? em paz, meu irmão. Como vai? Um grande Graças a prazer Deus. e alegria estar aqui, presente nesse momento, Maravilha. nessa transmissão ao vivo, Que pela maravilha. União Espírita de Camaçari, não é? Isso, União Espírita de Camaçari, que é o EC, né? Maravilha. É, Que que bom, é um bom. prazer imenso estarmos aqui, iniciando, na verdade, esse perfil da UEC, né? A gente se juntou aqui, os presidentes da casa, das instituições espíritas de Camaçari, com o objetivo de unificar as lives, né? Que durante a semana estava acontecendo muitas lives, e às vezes a gente tem os estudos da casa, né? E aí, às vezes, as lives ficavam um pouco assim variando, um pouco oscilando assim a presença dos frequentadores, então a gente decidiu se unir e criar algumas lives durante a semana. Então ficou definido que será no dia de domingo, né? Às 9 horas da manhã. Por enquanto, esse mês no perfil do ACEFRAC, até a gente fazer a transição em agosto. Terça-feira a gente continua também com o ACEFRAC ainda no perfil do ACEFRAC, às 19h30. E na quinta-feira, que é aqui, onde a gente fazia a live do Pão e Luz, aí tem os Servos do Caminho, que é na quarta-feira, e o Caminho de Luz, que é no sábado. Então a gente integrou essas três casas e fizemos na quinta-feira, definimos por bem fazer na quinta-feira à noite, às 19h30. Então, para vocês que nos acompanham, as lives das instituições espíritas começam a ser dia de quinta-feira por esse canal, e depois a gente vai fazendo a migração aí junto com a Cefrat, certo? João, vamos então fazer a nossa prece para a gente iniciar, porque o Instagram tem um tempo, né? E certamente É, esse tema requer um pouco de tempo para a gente poder abordar ele e passar para o pessoal de casa aí que está nos acompanhando. com certeza. Então, vamos fazer então a nossa prece inicial, pedir a Deus que nos envolva em sabedoria, que nos dê o entendimento e a compreensão para com os ensinamentos da noite, que os benfeitores espirituais nos envolvam em luz, benéficas energias salutares de amor, de união, de fraternidade,
e faça presente nos lares de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando essa noite, que possamos emanar vibrações de amor sobre todo esse ambiente que estamos vivendo, para que as pessoas possam ter a consciência de todo esse momento que estamos vivendo. Certamente irá passar, certamente nos envolvemos com o Criador para nos dar força e o sustento diário para vivenciar tudo isso. Que Deus nos envolva e nos acompanhe nessa noite de hoje, juntamente com o Mestre Jesus e os Espíritos amigos. Que assim seja. Nobre João, queria iniciar essa palestra de hoje informando o pessoal de casa o quanto é importante a gente trabalhar em cima da unificação, né, das casas espíritas, com o propósito da gente sempre levar o melhor da doutrina espírita trazida por Kardec, né, à luz aí do espiritismo. E para isso, esse tema da noite foi proposto para ti, que a gente de antemão agradece o curto tempo e a aceitação do desafio de estar conosco aí. Mas amai-vos e instruí-vos, né, que é do capítulo lá do Evangelho, que você vai abordar aí para a gente. Então, esse é um dos ensinamentos do cristianismo, né, ao qual encontra aí as verdades que possamos ter de toda a raiz que nos traz essa doutrina, para que a gente possa se aprofundar com esse tema. Então, essa verdade é contida no Evangelho, né, que a gente possa acessar, como a gente lê. Praticamente o espírita tem aquela prática de fazer o evangelho no lar, certamente conhece bem o tema. Então, nós do movimento espírita conhecemos bem, vamos para a prática, e a partir de hoje, a ideia é a gente realmente unificar as instituições espíritas, para que a gente possa instalar o amor, né? E, acima de tudo, cultivar esse amor, essa união entre nós, entre as casas, ao qual a gente possa perceber que muitas das vezes a gente precisa do auxílio, e nesse momento a gente está fazendo com que isso aconteça através dessas lives. Então, a gente agradece demais as instituições parceiras que fazem parte da UEC, da União Espírita de Camaçari, aos presidentes por ter topado a gente fazer essa live em forma de unificação das casas, onde todos possam acompanhar por aqui. Então a gente agradece aí ao Acefra, que é o Caminho de Luz, aos Servos do Caminho, ao Pão de Luz, aos Centros da Orla de Abrantes, que é o SEVA, e o Maria de Magdala. Então, meu amigo João, vou passar para você. João, gente, ele tem um canal lá, Vereda Espírita, ao qual também o pessoal está lá acompanhando certamente conosco lá no Instagram, e no YouTube também. É um canal que certamente divulga, né, tudo sobre o espiritismo, e nosso amigo João também, ele posta lá os vídeos dele, que ele faz palestras nesse canal do YouTube. Vou deixar que você fale um pouquinho sobre o canal, se apresente para o pessoal de casa, que possa te conhecer, aqueles que estão aqui pela primeira vez e te vendo certamente. Boa noite, João, a palavra fica com você. Boa noite, meu amigo, mais uma vez. É uma grande alegria e satisfação também, e grande contentamento estar mais uma vez com você, fazendo aqui essa transmissão ao vivo, né? Muito embora já temos algum tempo que não nos vemos presencialmente, mas sabemos que a tecnologia nos auxilia muito, e realmente vendo esse momento especial de muita produção, né? Especialmente do ponto de vista da doutrina, e possamos hoje também ter a inspiração do alto, né? Contar com os bons amigos, como sempre, estamos buscando esse apoio para transmitir a respeito desse tema, como você bem colocou, é um tema também muito conhecido, né, pela comunidade espírita, porque está no Evangelho, está no capítulo 6, o Cristo Consolador, e realmente é importante que a gente fale a respeito desse tema, porque é importante para que a gente também possa colocá-lo em nossos corações, né? Adicionar, inserir cada vez mais esse mandamento divino que o Cristo veio nos trazer, nós vamos ver mais adiante. E nós temos, como você bem colocou, um canal no YouTube chamado Vereda Espírita,
que nós criamos também para colocar alguns vídeos, né, relacionados a palestras doutrinárias, enfim, e um perfil no Instagram também, chamado Vereda Espírita. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos hoje estar também intuídos para transmitir uma mensagem para todos os amigos e amigas aqui presentes. Um grande abraço a todos, mais uma vez, e vamos em frente. Bom, o tema dessa noite está relacionado ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo O Cristo Consolador, né? E nós encontramos lá onde tem as instruções dos Espíritos, né? O advento do Consolador prometido, no item 5. Então é a primeira mensagem transmitida pelo Espírito de Verdade, né? Existem até algumas polêmicas em relação a essa origem dessa mensagem, a respeito do Espírito que poderia ter trazido para nós, né? E a primeira mensagem foi recebida em 1861, onde Kardec coloca, ou melhor, em 1860, Kardec coloca no livro dos Médiuns, e no capítulo 31, no item 9. E lá, ele inclusive faz uma referência, colocando uma nota, né, a respeito do conteúdo da mensagem e da assinatura, né, que segundo ele seria Jesus de Nazaré, né, mas que preferiu optar por não colocar este nome por conta das polêmicas e tudo mais que nós sabemos que já envolveu e envolve realmente essa assinatura. E logo em seguida, no Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, ele adiciona essa mensagem e coloca como Espírito de Verdade, né? Então, essa mensagem, lá no final, ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, essa é a mensagem final, onde o Espírito de Verdade, que segundo o nosso entendimento também, né, considerando as opiniões contrárias, é do nosso Mestre, do nosso eterno benfeitor. Então, ele nos traz essa revelação, essa mensagem, para calar fundo em nossos corações, a respeito também, principalmente, direcionado aos espíritas, né, por assim dizer. Claro que nós falamos do conhecimento religioso como um todo, mas essa mensagem nos traz essa comunicação direta, né, àqueles que já se debruçaram diante do trabalho, diante da charrua, como nós ouvimos dizer também por ele, aquele que já colocou as mãos no arado e ainda olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então, todos aqueles que já conhecem o Evangelho, que já começaram a buscar esse conhecimento, já têm sim possibilidade de atender a essa solicitação. Na verdade, não é nem uma solicitação, né? É um apelo. Então, essa proposta trazida pelo Espírito de Verdade é, na verdade, no sentido de reviver os ensinamentos do Cristo, né? De fazer uma associação entre o Espiritismo e o Cristianismo, né? Por conta dessa simbiose que já se estabelecera desde aquela época, né? Então, nós vemos que realmente o Evangelho nos traz esse aprofundamento, né, sobre o que viria a ser essa rogatória, né, do Espírito de Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Então, temos sim como um dever buscar o conhecimento, buscar o aprendizado, o estudo. Mas não somente o estudo do ponto de vista regular, como conhecemos, né, mas estudar a si mesmo, aprender a se conhecer enquanto espíritos imortais que somos. E essa mensagem também do espírito imortal é trazida no texto, né? Quando o Espírito de Verdade nos fala que
não existe, né, a morte, e não existe o fim com a chegada do túmulo, mas sim a continuidade, né, a continuidade dessa vida eterna, dessa vida imortal, e que todas as criaturas um dia reconhecerão, um dia estarão prontas, aptas para isso, né? Então ele já anunciava isso desde o Evangelho de João, né? Já falava sobre a promessa do Consolador, né? O Consolador prometido. Porque observemos que na sequência do Evangelho, logo depois do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estamos diante do capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, depois de falar das dificuldades, das aflições que afligem, que envolvem as criaturas aqui neste mundo terreno, ele nos apresenta, né, essa consolação, essas esperanças, né, essas expectativas sobre a vida futura, sobre a vida espiritual. E que para isso será necessário, sim, saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui neste mundo, neste planeta. E essas explicações a doutrina nos oferece. Então, quer dizer, mais de 1800 anos depois, veio a revelação, veio o Consolador, não é? Então, essa terceira revelação nada mais é do que a própria doutrina que Jesus já havia prometido e que a humanidade só esteve em condições de recebê-la muito tempo depois. Somente depois de tantas experiências, tantos aprendizados, de tantas dificuldades que nós ainda tivemos que enfrentar e ainda hoje enfrentamos, recebemos do alto, depois dessa maturidade moral, intelectual, para compreender, inclusive, aquilo tudo que ele já havia dito. Porque a doutrina nada mais é do que a explicação, a interpretação daqueles ensinamentos, né? À luz dos Espíritos, que são seus mensageiros divinos, que vieram para trazer ao ser humano, ao Espírito encarnado, né, essa compreensão, né? Então, já nos traz também ali um chamamento para os verdadeiros princípios da lei de Deus, né? Já nos mostra essa consolação, essa fé que deve ser também alimentada por todos nós. Então, daí dizer que o Espiritismo e o cristianismo são a mesma coisa. Nessa mensagem fica muito claro, né, esse amálgama, essa interligação dentro das mensagens trazidas pelo Cristo e pelo Espírito de Verdade, que, no fundo, são a mesma pessoa, né? Então, Jesus nos traz a sua doutrina, né, a sua doutrina que veio para aliviar os corações aflitos, desesperados, aqueles que já se desviaram do caminho e estão tentando retornar, né, por conta de tantas outras situações que já viveram, que hoje buscam para que no futuro encontrem essa paz, essa felicidade prometida, né? Agora, inclusive, ela é, João, esclarecedora até para esse momento que a gente está vivendo, né? Especialmente, meu amigo, com certeza, porque estamos vivendo um momento de transição, né? E essa transição, essa regeneração, nos coloca também nessa condição de participantes ativos, né? Especialmente com esse conhecimento do Evangelho. Sabendo todos nós que a humanidade vive essa época de transformação moral, esse momento de transformação moral, e que vai implicar também nos destinos da humanidade, não é? Vai reverberar de forma contundente. Então, hoje o nosso papel, especialmente os espíritas, é também de divulgar, de espalhar esse conhecimento sobre o Cristo, sobre a imortalidade, não é? Sobre Deus, sobre a pluralidade dos mundos, das existências, não é? Tudo isso para que a humanidade tenha condições também de discernir e encontrar rumos. Quando eu falo humanidade, individualmente, cada ser que compõe, né, a humanidade, para que cada um desperte também dentro de si essas possibilidades. Então, pensar dessa forma é também compreender
o porquê desses sofrimentos, dessas misérias humanas, né? De tudo isso que envolve ainda a psicosfera do nosso planeta, né? Do que nos traz ainda a sensação de tantas coisas que parecem um verdadeiro caos, né? E que nada está se resolvendo, mas é um grande engano nosso, né? É ainda aqueles homens de pouca fé, como vai nos dizer o próprio Cristo, porque ainda não conseguiram crer nele, né? E ele nos mostrou, deu o seu exemplo de que ele venceu o mal, né? Ele venceu, né? E todos nós podemos também vencer. Mas esse mal, não o mal externo, o mal que existe em nós, o mal que ainda alimentamos diante das inseguranças, da desconfiança, do medo, das incertezas, né? Do que O nós externo é estamos... mais fácil. O mal externo é mais fácil a gente ver, né? É mais fácil apontar, é mais fácil julgar, É, é mais fácil dizer que o outro é o culpado dos meus problemas, quando em verdade nós somos os únicos responsáveis. Nós temos aqui também essa possibilidade de redefinir o nosso roteiro, né, divino, porque ele é divino também. Nós recebemos do alto toda essa programação, por assim dizer, em nosso benefício, em nosso favor. E o que é que nós estamos fazendo de cada uma dessas programações, né? De cada um desses planos que Deus tem para cada um de nós. E é exatamente isso que Jesus nos convida a confiar verdadeiramente, a dar o nosso testemunho, né? Diante dessas provas que vamos recebendo ao longo do caminho. E, acima de tudo, agradecer por elas, né? Porque não agradecemos. Na maior parte das vezes, nos queixamos, reclamamos, achamos que não deveríamos passar por algum sofrimento, por alguma dor, quando em verdade, quando abraçamos verdadeiramente essa dor, esse sofrimento, estamos também encontrando essa paz interna, essa capacidade de também superar, porque Deus nos concede a paciência, a resignação, o equilíbrio, e enfrentar o que tiver de enfrentar, sem medo, sem receio, né? Sem preocupação. E é claro que isso demanda um exercício, né? Demanda o exercício da fé, dessa busca da instrução, como nós estamos vendo hoje, né? Nesse tema, da instrução, do instruir-se, de educar-se enquanto espírito imortal, não do ponto de vista físico, terreno, porque nós estamos aqui para viver exclusivamente a vida física, a vida material, mas sim com vistas à vida futura, a vida espiritual, que é a verdadeira vida, da qual todos nós retornaremos. De lá viemos, para lá retornaremos, mas não esquecendo que hoje esse momento é único, é importante e é uma oportunidade de criar dentro de nós essa semente, de fazer com que ela também brote, né, e desabroche, para que no futuro esse espírito que aqui está falando, que aqui está agindo, que aqui está vivendo, tenha também uma vida mais feliz, uma vida integrada, especialmente com o pensamento divino, com o pensamento de amor, porque o amor é quem sustenta a vida no planeta, no orbe, no universo do qual todos nós estamos participando. Então, desconectar-se dessa força suprema, dessa energia sublime, é estar alheio a todo esse processo que nós fazemos parte. Que Deus nos envolve, não é? Como seus filhos. Somos filhos de Deus. Somos perfectíveis, é verdade, ainda não estamos na condição de seres perfeitos, espíritos puros, como o nosso eterno benfeitor, como Jesus, mas um dia chegaremos lá. Um dia alcançaremos essa condição, mas para isso haverá necessidade também de enfrentar os erros, os equívocos, as falhas, né? De reconhecer também dentro de nós que temos a capacidade de melhorar sempre, né? De reconhecer que também há a nossa necessidade de trabalhar junto àqueles que são nossos irmãos, aquele que é o nosso próximo, aquele que convive conosco no nosso dia a dia,
dentro do núcleo familiar, do ambiente doméstico, no ambiente profissional, para que a gente se coloque também no lugar dele, aprendendo não só a reduzir, a diminuir o orgulho, porque exterminar completamente às vezes é complicado. Enquanto espíritos que estamos a caminho, né, da evolução, temos aqui, sim, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, né? Mas a cada dia nos esforçando um pouco mais, conseguiremos superá-las, conseguiremos vencê-las, reduzindo esse orgulho, reduzindo essa vaidade, reduzindo o egoísmo e fazendo aquele outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse a nós. O que foi que Jesus nos trouxe como maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nesses dois mandamentos estão toda a lei e todos os profetas. Ele vai nos dizer. Mas será que nós já conseguimos amar? Aí tem gente que diz, eu já amo a Deus, mas tem raiva, tem ódio do irmão, do amigo, do parente, do familiar, do colega de trabalho. Por quê? Porque ainda não conseguiu verdadeiramente amar a Deus. Porque se eu digo que eu amo a Deus, então eu amo imediatamente também a todos os seus filhos, a todos aqueles que estão também ligados a Ele. Então esse exercício de maturidade moral, intelectual, que também é necessário, vamos dizer os espíritos, que essa maturidade intelectual, ela auxilia, né? Maturidade intelectual moral auxilia no sentimento, na maturidade do sentimento. Então, o aprendizado, né, a sensibilidade sobre essas questões mais sutis, depende também desse aprendizado, né? Muito embora saibamos que uma coisa pode estar desconectada da outra. Mas se eu quero me tornar um espírito, né, pleno, vai nos dizer Emmanuel, 2 asas serão capazes de conduzir o espírito humano até o Criador. A primeira delas é o que? A sabedoria, o conhecimento, a razão. E a segunda é o sentimento, o amor. Não é? Então, quando existe essa plena harmonia, sem dúvida alguma, o espírito já tem uma capacidade maior de discernimento, né, de conhecimento, né, e também do aprendizado, sendo capaz, inclusive, de auxiliar a tantos outros. É essa a nossa tarefa também, enquanto espíritas, que já temos essas amplas possibilidades, esses amplos conhecimentos já trazidos pelo alto, pelos espíritos. Então, temos um dever moral, um compromisso, né, de nos auxiliar uns aos outros, fazendo com que a própria doutrina dissipe esses erros, esses equívocos, essas sombras que ainda permanecem sobre a própria humanidade. Qual é a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina? Divulgá-la. Já vai nos dizer, não é? Divulgá-la. Então, a divulgação, a disseminação, espalhar esse conhecimento sobre a caridade, sobre o amor, né, que o Cristo veio nos mostrar e veio nos exemplificar acima de tudo, né, mostrando para nós que existe sim a vida estuante, maravilhosa e profundamente rica no mundo espiritual. E que isso que nós estamos vivendo aqui, isso é apenas uma etapa, é transitório, é passageiro. Então não existe dor eterna, não existe sofrimentos infinitos. Então não nos desesperemos, não vamos nos desesperar. Vamos compreender que essas necessidades são do espírito em evolução, em busca dessa ascensão espiritual, em busca desse crescimento que é necessário. Não viemos aqui a passeio. O mundo hoje nos recebe como uma oportunidade, né? Como uma chance a mais que nós teremos para rever também os erros do passado, né? Para corrigir as nossas enfermidades morais, porque ainda não podemos nos dissipar, nos despir completamente delas, né? Ainda temos alguns fardos que carregamos, né? Porque se fosse assim, resolver tudo de uma vez, eu acho que não seria possível, na verdade, né? Não daríamos conta. Então nós erramos no atacado
mas pagamos no varejo, não é? Então é uma espécie de conta divina, uma economia que nós precisamos estar atentos para não nos perdermos também nos nossos compromissos, né? Daí a necessidade de nos prepararmos com o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, né? O maior mandamento que o Cristo veio nos trazer, para que dentro do lugar onde a gente esteja, a gente possa colocá-lo em favor do mundo, de todos, né? Aí aqui a gente chama a atenção, por exemplo, para a própria casa espírita, né? Dentro da casa espírita, nós temos também esse ambiente favorável e que, por vezes, esquecemos de prestar atenção até naquele próprio irmão ou irmã, trabalhador ou trabalhadora, que está passando, né, o seu suplício, as suas dificuldades, seus desafios. Né? Fazemos a entrega do farnel, né, da cesta básica, enfim, participamos de campanhas, de tudo mais, mas esquecemos, às vezes, daquele que está do nosso lado, que sofre calado, que nós não conseguimos enxergá-lo, né? Ou, às vezes, quando enxergamos de uma forma diferente, já, às vezes, começamos a julgá-lo. Fulano de tal está perturbado, né? Está obsidiado, como se, na verdade, a pessoa não tivesse o direito também de sofrer, né? De também passar pelos seus problemas inúmeros íntimos, né? As suas lutas internas, né? Que todos estamos aqui envolvidos. Ninguém está isento, né? Dentro desse ambiente. Então, é bem perto de cada um de nós que é possível também realizar, né, esse amor e essa instrução, né? Dando o nosso carinho, o nosso afeto, né? Ouvindo, né? Se sensibilizando diante das situações que cada um está enfrentando. Porque ter essa misericórdia, vai nos dizer, né, Guimarães Rosa, salvo engano, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Né? Então, para que possamos também cumprir com esse grande mandamento divino, vamos nos colocar na miséria alheia. Vamos perceber que o nosso irmão, ele é também carecedor da nossa paciência, né, da nossa compreensão. Né? Às vezes exigimos do outro algo que a gente ainda não tem nem para dar. Então, como agir nesse momento? Se não buscar esse conhecimento que a espiritualidade já nos oferece de forma abundante. Que Jesus já nos apresentou há mais de 2000 anos atrás. Já nos trouxe para nos libertar de nós mesmos. Porque esse aprisionamento é ainda fruto da ignorância. É ainda fruto da rebeldia. É ainda fruto da preguiça que conservamos dentro de nós. No momento que pretendemos nos libertar, sair disso, sair desse lamaçal, né, encontramos sim também mãos estendidas que vão nos ajudar, que vão nos orientar, que vão nos dar um caminho, né, diferente daquele no qual estávamos trilhando. Porque qual é o nosso roteiro aqui? Quando, às vezes, imaginamos, eu quero ir por tal lugar porque é melhor para mim. E aí vem alguma coisa e muda o nosso caminho. E a gente fica revoltado, chateado. Mas, na verdade, quando estamos sob a proteção divina, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que altera esse roteiro. E é bom para a gente. É bom estar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, nas mãos dos bons amigos espirituais, porque assim nós sabemos que é somente através da fé inabalável nós vamos conseguir também chegar ao final, né, dessa experiência física humana vitoriosos. Ainda que não seja 100%, mas pelo menos um grande percentual, né? Porque estamos nos colocando nas mãos do Criador. E era isso que Jesus também estava nos ensinando. No momento em que ele nos fala sobre esse amor sublime que envolve a todas as criaturas. Então, não há como negar isso. Não há como negar que podemos também colocar esse amor dentro daquele lugar onde nós estamos vivendo.
daquele lugar, daquele ambiente, dentro do ambiente doméstico, sim, dentro desses conflitos que nós estamos vendo, que nesse momento de pandemia, às vezes tem se intensificado, né? Porque o desespero, a ansiedade, né? A depressão, tudo isso acaba também alterando o estado psíquico, emocional e espiritual das criaturas, né? De todos aqui que estão neste planeta, neste mundo. Então, foi algo que realmente modificou o panorama mental e energético do planeta, né? E ainda está modificando, ainda está em vias, né, Estamos nessa transição. Exato. Então, o que é que nós vamos extrair disso tudo? Se não tivermos uma base sólida, uma base firme dentro desse propósito do conhecimento divino, espiritual, religioso, que nós buscamos realmente com todo afinco. Porque não basta só também o conhecer. Não basta só estudar e ler o Evangelho ou decorar todas as questões de O Livro dos Espíritos, né? Se nós não conseguimos nos sensibilizar, né? Se nós não temos ainda o coração aberto, né, para perceber que existem ainda muito choro e ranger de dentes no planeta. De que adianta o brilho do intelecto? De que adianta a inteligência fugaz, inteligência brilhante, que ainda não consegue se perceber, não é, como alguém que recebeu um recurso do alto e que tem por dever moral aplicá-lo em favor do outro. Não é? Aonde está esse verdadeiro sentimento, o amor? Não é? Não resolve o problema. É como se fosse uma asa quebrada, né? Como diz Emmanuel. Então, que adianta somente a asa do conhecimento, se a asa do sentimento ainda está atrofiada? E é o que nós vemos ainda também no nosso planeta. E inúmeras pessoas, inúmeros espíritos aqui, que já alcançaram patamares realmente louváveis do ponto de vista intelectual, do conhecimento, mas que ainda vivem como se fosse um iceberg, gelo, indiferentes, né? Ainda não se sensibilizam, não se preocupam com o outro, né? Mas em contrapartida existem também aqueles que já estão, né, envolvendo os seus próprios irmãos no amor, no carinho, no afeto, na caridade, né, que é o amor em ação, como Cristo veio nos ensinar. Então a doutrina vem nos trazer realmente essa base para que a gente possa se firmar enquanto espíritos imortais, né? Porque Jesus disse, os meus discípulos, né, verdadeiros serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se não existe essa troca, né, esse compartilhamento, essa felicidade, né, coletiva, é sinal que ainda não estamos em condições, né, de passar para o próximo nível, para a próxima fase. Né? Daí ainda todo esse processo de mudança, né, vibracional, né, que vem também como parte da providência divina em nosso favor, para que a humanidade possa acelerar esse processo evolutivo ainda mais. Porque senão demoraríamos muitos séculos para atingir, né, os níveis evolutivos já planejados e organizados pela espiritualidade. E que nós ainda não temos sequer a noção. Porque fazemos parte desse ambiente, mas às vezes estamos desconectados, perdidos, né? Como se ainda tivéssemos adormecidos, essa é a verdade. Muitos espíritos aqui, vivendo no corpo físico, né, uma experiência humana, né, mas esquecendo que se trata de uma experiência espiritual. Né? Somos espíritos em evolução. Então, qual é a minha tarefa, qual é o meu propósito dentro de todo esse contexto do qual eu faço parte? São questões que ainda precisamos nos responder e a espiritualidade, através da doutrina, já nos traz também o caminho para encontrar todas essas respostas. Já nos traz, né, os meios que nós precisamos empregar em nossas vidas. Né? Por isso que Carl Gustav Jung vai dizer também
que não adianta conhecer todas as teorias, não adianta conhecer todas as técnicas, se você, ao tocar uma alma humana, você precisa ser outra alma humana, né? Então, quando houver essa troca sincera e verdadeira entre os espíritos, entre nós espíritos, estaremos sim habilitados a ir adiante, a seguir para um momento onde nós já vimos no Evangelho, e os Espíritos também já anunciaram, do período de regeneração, né? Onde esse amor se fará mais presente, onde a instrução, o conhecimento, o educar-se também já estará num nível mais aquilatado, né? Onde a espiritualidade também poderá atuar de uma forma muito mais proeminente, né? Por conta dessa desmaterialização, enquanto espíritos que nós ainda estamos ligados ao corpo físico, ligados às paixões humanas, né? Aos desejos que nos ainda aprisionam e ainda nos desviam do verdadeiro caminho, né? Do caminho da luz, né? Do caminho desse aperfeiçoamento espiritual. Então, sem amor, não há luz, né? Existem realmente essas questões que precisam ser trabalhadas, né? Dentro de cada um de nós. Porque nós estamos aqui também para contribuir. Se eu não consigo contribuir, o que é que pode acontecer? Estaremos sendo afastados desse processo de transformação, né? Então, buscar esse conhecimento, buscar essa instrução e também o sentimento, nos colocará aptos para seguir nesse caminho que o planeta Terra e a humanidade está seguindo, né? De melhorias. Caso contrário, estaremos sendo afastados, né? Então, estaremos sendo levados, extraditados do planeta, como vai nos dizer também, né? O livro dos Espíritos, né? A Gênese, enfim. Kardec nos coloca sobre essas mudanças que são indiscutíveis, né? Inexoráveis. Então, o nosso papel enquanto divulgadores, né, desse conhecimento é transmitir aquilo que nós já temos condições também de realizar, de fazer, né? Estamos aqui com esse grande propósito. Jesus já disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrarás o repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando aprendermos o significado desse jugo, né? Que na verdade é a sua lei de amor para todos nós, estaremos sim em condições de avançar enquanto espíritos imortais que somos. E nós, enquanto espíritas também, recebemos essa mensagem para os nossos corações, como um alento, né? Como um consolo que vai nos fortalecer, que vem nos fortalecendo a cada dia. Basta ler esse capítulo, né? O Cristo Consolador, que com certeza já ganhamos um novo ânimo, um novo ar, né? Para seguir em nossa jornada, e cada um abraçando o seu compromisso espiritual, a sua tarefa, né? Rumo à evolução. Então Jesus nos ensina, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o mandamento que resume tudo que nós precisamos, né? O amor sempre, o amor para com o outro, o amor para conosco, né? O amor para com Deus. Né? Que sejamos, então, seus verdadeiros discípulos, assim como todos aqueles que já vieram antes para abrir esses caminhos que hoje já encontramos, né? Essas veredas que já encontramos abertas e que temos também o compromisso e o dever moral de mantê-las abertas e expandi-las ainda mais, assim como as próximas gerações que virão. Então, meu irmão, que Jesus nos abençoe. Vocês têm alguma pergunta? Maravilha. Deixa eu ver o nosso amigo André aqui, que eu vi que botou um comentário aqui, depois o nosso amigo Renato. Mas que tocante a sua fala, eu estava pensando aqui, no momento a gente fica feliz com suas colocações, inclusive quando traz Jung, né, naquela famosa frase dele, né, que a gente precisa ser
Ao tocar uma alma humana, a gente precisa ter uma outra alma humana, né? Então, isso é a lei de amor, né? A gente vê que é o primeiro mandamento, né? A gente vem para o ensinamento de Jesus, né? Esclarecedor, que é a boa nova, e nos dá essa capacidade de entendimento e de poder amar o próximo, que é o caminho, né? Então, esse é o verdadeiro caminho, é o amor. É o nosso irmão André, lá do Acefrac, conhecido seu. A Sim, orientação, ele coloca aqui em um dado momento que você falou, a orientação é que nós busquemos a instrução. Numa época em que a verdade tornou-se quase que individual, ou seja, cada um tem a sua, com as informações globalizadas, como ter a instrução verdadeira, né? Como ter a instrução verdadeira, a verdade, né? Comentário aqui, ele perfeito, botou uma pergunta, né? Como ter a instrução verdade? perfeito. Jesus já nos disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? A verdade não é a minha, não é a do outro, não é a de ninguém. A verdade é de Deus. Não é? Estamos hoje aqui caminhando para encontrar, primeiro, a nós mesmos. Estamos ainda nesse processo de autoconhecimento. Não é? Esse autoencontro ainda demanda um grande esforço, não é? Dos espíritos aqui, reencarnantes, e daí a necessidade dessa busca não só do conhecimento, né, espiritual, mas também do conhecimento sobre si mesmo. Quem eu sou de verdade? Né? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus propósitos? Não é? Então, essa busca nós vamos encontrar, sem dúvida alguma, através da meditação, da prece, né? Desse encontro com o divino, que já existe em nós. O divino já existe em nós. Então não preciso ir buscar lá fora, né? Como a dizer, eu só vou progredir, crescer se eu frequentar uma casa espírita, se eu for para uma doutrinária, enfim. Estamos aqui usando inúmeros recursos que são oferecidos, mas cada um fará também a sua seleção. Porque a receita para um pode não ser a receita para outro. Agora, a única receita que nós precisamos saber é a receita que Jesus nos dá. O amor. O amor, ele é para todos. Ele deve ser incondicional. E a partir desse momento, quando nos colocamos à disposição desse sentimento, tudo mais flui ao nosso redor. Tudo mais acontece, né? Porque já começamos a modificar o nosso eu. O nosso self, vai nos dizer Jung, né? Então, temos aqui a necessidade de lapidar, né, o espírito que veio, mais uma vez, recebendo um corpo físico para viver experiências nesse sentido, desse aprendizado. E assim vamos encontrar essa verdade, né? Esse conhecimento que transcende qualquer conhecimento humano. Não estamos aqui querendo limitar, colocar num pacote, numa caixa, né, num armário, como se fosse possível. Né? Eu descobri a chave, vou lá e descobri o conhecimento, descobri a verdade. Essa verdade ela não tem limites, né? O conhecimento é infinito, né? Mas o conhecimento principalmente sobre si mesmo. E assim estaremos também encontrando o conhecimento divino, as verdades que estão aí postas, mas que talvez ainda não tenhamos a capacidade de apreendê-las como a gente gostaria. Isso, maravilha. Que bom. Tomemos cuidados também com os falsos profetas, né? Profetas que tem por aí, para a gente tomar cuidado muito. O Evangelho também nos alerta sobre isso, né? Sobre essas verdades, sobre esse mundo globalizado que o nosso irmão André trouxe. E a gente tem que tomar cuidado também e vigiar, né? Ele coloca aqui também que a gente certamente, juntamente com a palavra do nosso irmão Renato, que está conosco, e o vigiar também é muito importante, né? Para que a gente possa se atentar a tudo isso da sua fala também. O irmão Renato, João, fala aqui, viver o amor ensinado por Jesus vai além do que o simples querer. Temos que aprender a avaliar nossas escolhas o tempo todo. Perfeito. Avaliar as escolhas, perfeito. Estamos aqui fazendo escolhas sempre, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro somos levados a decidir qual o caminho, qual o roteiro,
Mas como fazer boas escolhas sem ter a presença divina em nós? Sem ter a presença do Cristo, que nos ensina também a realizar essas escolhas baseadas nesse sentimento. No sentimento da verdade, no sentimento da fraternidade, no sentimento da solidariedade. Não é? Infelizmente, ainda fazemos escolhas com base nos nossos interesses, no nosso Sim. egoísmo, As na nossas nossa vaidade, necessidades. as nossas necessidades humanas, que são imediatas e que são transitórias e temporárias. Não fazemos Correto. escolhas para a eternidade ainda, não é? Ainda fazemos escolhas para uma vida temporária, uma vida humana que tem início, meio e fim, e não para a vida espiritual. Daí a importância também de se perceber, enquanto espírito imortal, para a realização dessas escolhas com vistas à vida espiritual. Né? Hoje, o que é que eu busco ser? Qual é o caminho que eu desejo? Qual é a energia, a frequência vibratória que eu procuro? Eu quero estar sintonizado com o ódio, com a mágoa, com a raiva, com o ressentimento? Ou eu prefiro estar sintonizado com o amor, com o respeito, com a caridade, com a generosidade? Ainda que os outros aí fora, né, não estejam. E nos preocupamos muito com o que o outro está pensando. Esquecemos de nos observar. O que é que eu quero para mim? O que é que eu devo pensar? Não é? Quais são os meus propósitos mais sublimes aqui, enquanto ser encarnado? Será que eu estou aqui apenas para comer, dormir, fazer sexo, né? Viajar, trabalhar? Não. Tudo isso faz parte desse processo humano, mas estamos aqui com vistas a outros propósitos que são superiores. Daí também a necessidade, vai nos dizer André Luiz, salvo engano, no livro No Mundo Maior, né? De trabalhar esse campo, né? Do cérebro espiritual, que é o campo das virtudes superiores, né? Das energias, dos pensamentos que nós ainda precisamos estar alimentando. E, ao invés disso, alimentamos os pensamentos inferiores, os pensamentos ainda da carne, os pensamentos e paixões da vida física, que nos deixam naquela mesmice, naquela mesma faixa, né, inferior, né, diminuindo aquela capacidade que o espírito tem e traz de se emancipar e se libertar de tudo isso, né? Basta que para isso ele queira também. A vontade é fundamental. Porque para realizar uma escolha, eu preciso da vontade. E a vontade é uma das potências também do espírito. Para que a gente possa direcioná-la com a intensidade correta, né? No roteiro e na frequência adequada, para que a gente possa fazer boas escolhas e ser mais feliz. Maravilha, maravilha, João. Deixa eu ver se o pessoal colocou mais algum comentário aqui. Fazer as escolhas com base no Cristo, certamente, Renato. A palestra justamente já fala sobre isso, né? Amai-vos e instruí-vos. E quando a gente traz essa temática, a gente certamente fala do esclarecimento de Jesus, quando trouxe, né? A gente lembra da Boa Nova, né? E é importante a gente praticar essa Boa Nova. O mais importante ainda é essa aplicabilidade dentro do nosso próprio lar, porque a gente vai está vivendo tudo isso, e certamente todo esse contexto que a gente está vivenciando nos levou a utilizar mais as redes sociais. Certamente as pessoas é mais cômodo ficar em casa, assistir uma live, então a gente vai ver que o centro vai ter que se adaptar a toda essa mudança. E a gente vai ter que estar preparado para isso, para levar essa boa nova. E o convite é esse, né? A gente instruir, né? Levar essa instrução, levar essa boa nova aos diversos lares, aos nossos irmãos que estão em casa. Porque, como você bem disse, né? Não é o centro espírita que salva, né? Não é o templo, não é a igreja, mas sim o próprio indivíduo quando tem que fazer essa integração. E Jung, certamente, você lê aí, eu vi que você gosta de Jung, ele fala dessa integração com a consciência maior. E a consciência maior da gente é Deus, né? Essa é a consciência que a gente tem que integrar. Então está faltando essa integração
e certamente a gente vai chegar a esse nível de se integrar-se com os ensinamentos de Jesus para que a gente possa viver da melhor forma, viabilizando o nosso processo de crescimento espiritual e moral nessa passagem nossa. Meu amigo, chegamos a 5 minutinhos faltando para a gente encerrar esse nosso bate-papo, essa live de hoje. Antes de passar para você, eu quero agradecer muito ao pessoal de casa que está nos acompanhando, ao pessoal dos Servos do Caminho, do ACEFRAC, do Caminho de Luz, do Fraternidade Kardecista, ao pessoal da Orla, ao Seva e ao Maria de Magdala. Agradecer aos presidentes das casas, pedir que vocês, meus amigos, estão aí em casa, possam cada vez mais divulgar a nossa doutrina, como nosso irmão falou, a gente tem como dever, né, fazer essa divulgação, fazer com que nesse momento a gente possa fazer com que essa doutrina se espalhe e chegue ao alcance das pessoas, para que as pessoas possam ter a consciência de todo esse momento que estamos vivendo. Então, marquem aí os seus amigos, divulguem a página aí da União Espírita. O nosso irmão João, obrigado demais, gratidão por você ter aceito o convite. Brilhante a sua fala, a sua palestra, a gente vai deixar gravado aqui. Certamente você também vai pegar e vai colocar lá no seu canal. Vou passar a fala para você se despedir do pessoal e fale mais um pouco aí sobre o canal que você conduz aí no YouTube. Com certeza. Maravilha, meu irmão, Cledemilson, e a toda a equipe, né, de trabalhadores que estão realmente por trás. A gente às vezes não tem ideia, mas outras pessoas estão colaborando, né, contribuindo com o seu trabalho, com as suas opiniões, né, com sua boa vontade. E também mandar também nossa gratidão a todos os centros envolvidos, né, a toda a União Espírita de Camaçari, que sejamos felizes nessas escolhas, né, que já estamos realizando, né, de difundir, disseminar e divulgar a doutrina da forma como for possível, da maneira que nós pudermos, porque todos aqui têm essa capacidade, todos aqui têm essa possibilidade. E que a espiritualidade também abençoe a todos nós, a todos os amigos presentes também, que estão assistindo essa live. Um beijo no coração, muita paz. Amai-vos e instruí-vos, já nos disse o nosso mestre, né? Que Jesus nos abençoe. Assim, amém. Obrigado, meu irmão, que assim seja. Vamos encerrar então nossa live de hoje, fazendo a nossa prece, né? Vamos entrar em conexão, já que o convite é esse, né? A gente fazer essa integração com o Pai, com o Cristo, que possamos então. Deixa eu botar uma musiquinha de fundo aqui que finalize e aqui já foi. Pedir ao pessoal de casa que está nos acompanhando que nesse momento aí a gente possa buscar uma posição confortável, esquecer um pouco de tudo que está acontecendo ao redor. Vamos buscar essa integração com o Pai. Agradecendo a Ele pela oportunidade da vida, por nos dar a oportunidade da escolha, como bem trouxe os nossos irmãos internautas, o nosso palestrante. Essa escolha de poder, neste momento, estarmos aqui reunidos em Teu nome, juntamente com os espíritos amigos que nos acompanham, nosso anjo protetor, agradecendo a Ele por nos acompanhar durante todo o dia, estar ao nosso lado, nos orientando, pedir ao Mestre Jesus que sempre nos guie pelos melhores caminhos, que possamos crescer, unidos pela Boa Nova, vivenciar o amor da melhor forma possível, dentro de nós, nos amando primeiramente, e assim externar todo esse amor, tendo a capacidade de buscar compreender o outro, mesmo diante das suas limitações. Que possamos amar e instruir, que possamos ver o Cristo no outro, ver Deus no outro, e nos sentir sempre com a capacidade de sermos melhor do que um. Bênçãos de luz envolve o nosso irmão, palestrante da noite, João, a toda a sua família, que conduza sempre levando a boa nova do Cristo para os diversos corações dessa humanidade.